Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos falar sobre o nazifascismo em Portugal e também na Espanha. Mas antes de iniciarmos, é fundamental lembrar vocês aqui da importância das leituras, tanto dos textos, tanto das páginas, que eu coloco para vocês, os links. Nesse momento de aulas remotas, de pandemia, é muito importante que vocês mantenham aí esta disciplina de estudo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar falando sobre o fascismo em Portugal. Então, é importante, pessoal, ressaltar o contexto. O contexto aqui é o fim da Primeira Guerra, a Europa em reconstrução, enfim. No ano de 1926, houve um golpe militar que destruiu o governo republicano português e estabeleceu um regime ditatorial. E convidar para ministro das Finanças, o Antônio Salazar, que era um professor de economia. Em 1932, dentro do contexto da Grande Depressão, a crise de 1929, Salazar assumiu o cargo de chefe de Estado. A partir daí, começou-se o Estado Novo Português, um Estado corporativista, inspirado na ideia do fascismo italiano. Houve sim uma recuperação econômica, um controle estatal sobre as atividades econômicas. Então você tem um Estado máximo, o Estado agindo aí para controlar, para tentar administrar a economia que estava em crise. E isso teve apoio da burguesia e da Igreja Católica. Lógico, repúdio ao comunismo. Como falei nas aulas anteriores, no contexto da ascensão dos regimes totalitários, a crise de 29 colocou em xeque o sistema liberal na política, na economia, enfim. E isso dá margem, começaram a surgir grupos ligados a ideias socialistas, ligadas principalmente o pessoal da classe operária, que via ali o país, a economia em frangalhos, e tinham ali como inspiração, como um bom exemplo para aquele momento, a União Soviética, que não passou pela crise de 29. Então esse era o pensamento da grande massa dos trabalhadores. E a burguesia, como nos outros países que eu citei aqui, Itália e Alemanha, apoiou aí grupos que iriam lutar contra o avanço do comunismo. E também a Igreja Católica ficou ao lado aí da burguesia e também da direita conservadora, tá bom? Não houve a extinção de todos os partidos políticos, como ocorreu na Alemanha, na Itália, enfim. Mas houve uma união dos grupos políticos em prol da União Nacional. Na prática, ficou um só, a União Nacional. Isso também surgiu aí, diante desse contexto de crise política e econômica, o apoio aí ao Antônio Salazar. Está aí a imagem de Antônio Salazar, que governou Portugal com mãos de ferro, podemos dizer assim. E aqui uma charge mostrando Salazar como o salvador da pátria, tudo pela nação, nada contra a nação. Então isso são características, pessoal, dos regimes totalitários, que dão essa ênfase muito grande à figura do líder, a ponto de tornar sua imagem onipresente, um herói, aquele que é retratado como uma pessoa que possui liderança nata, reúne todas as qualidades, para conduzir a nação a seus períodos aí de glórias, Então, essa é a imagem, que nos regimes totalitários, o líder, você pode observar que na Itália, o Mussolini, o Duce, na Itália, na Alemanha, Hitler, foi ali o Führer, Então, essa imagem desse líder, que consegue aí manipular, controlar as massas e como se fosse a última esperança da nação, Então, essa charge elabora, mostra bem, melhor dizendo, o símbolo, o simbolismo aí do líder dentro do regime totalitário. A partir daí, começou-se a manutenção do domínio sobre as colônias do continente africano, Angola e Moçambique. Isso era um instrumento de exaltação da grandeza
do fascismo português, né? Essa questão do imperialismo, a questão da colônia, né? E isso levou uma insatisfação da população devido ao envio de soldados portugueses nas guerras coloniais africanas. Isso porque famílias, né, estavam perdendo entes queridos ali por causa dessa política de exaltação, né, do fascismo português. Dentro das guerras coloniais africanas, muitas famílias estavam perdendo soldados, né, jovens que iam para a guerra, nunca mais voltavam. Isso gerou uma satisfação e também algumas manifestações que eram, lógico, reprimidas, né, com violência aí, pelo governo. Que um slogan, né, o povo português, né, o povo africano, mostra também o ideário português aí sobre a África. Em 68, né, após um derrame cerebral, Salazar afasta-se do poder e morre 2 anos depois. Quem assume o poder no seu lugar é Marcelo Caetano e segue como primeiro-ministro, conduzindo o já em crise Estado Novo. Então, vejam, Salazar, né, chegou ao poder ali no final dos anos 20 e início dos anos 30, né, e essa ditadura perdurou aí até a sua morte, né, quando ele foi sucedido. O contexto histórico ali, né, a situação já não havia mais um apoio, né, já havia uma crise, tanto nas colônias africanas e também dentro do próprio Estado português, né, uma insatisfação da população com aquele regime, né, ditatorial. E assim chegamos à Revolução dos Cravos, né, que ocorreu no dia 25 de abril de 1974. Teve a participação de militares de patentes intermediárias e também foram apoiados por outros grupos sociais. E iniciou-se um levante que acabou destruindo Marcelo Caetano, que pôs fim ao salazarismo, né? Nesse momento, uma emissora de rádio tocou uma música que até então era censurada, tá? Isso acabou sendo um sinal aí para a mobilização da população, né, das massas, né, de que a ditadura teria acabado, né, era a vez da democracia, enfim. E o símbolo da revolução foram os cravos, né, por isso a Revolução dos Cravos, que, segundo a história, né, foram cravos enfiados nas espingardas, nas armas dos soldados. O governo pressionado, né, cedeu, colocando fim à ditadura fascista e às guerras também nas colônias africanas. Vamos agora ao lado de Portugal, né, como que ocorreu o fascismo na Espanha. A Espanha, pessoal, ela vivia mergulhada em sucessivas crises políticas, econômicas e sociais. O governo monárquico parlamentarista era incapaz de resolver as dificuldades geradas pelo atraso econômico. A estratégia era reprimir duramente os movimentos, né, com os sindicatos, os partidos de esquerda. E em 23, o general Primo de Rivera havia instalado uma ditadura de tipo fascista, apesar de preservar a monarquia. Essa ditadura caiu sob pressão popular em 1930 e em 31 foi o fim da monarquia espanhola ali, né, naquele momento, e o início da República Parlamentarista. Só que cabe aqui uma explicação do contexto da Espanha. Pense na Espanha do século XV e XVI, na época da colonização, na época das grandes navegações, né? Era uma potência, né, ao lado de Portugal. No século XIX, a Espanha já entra em outro cenário. Nas guerras napoleônicas, a Espanha ali foi tomada, né, por Napoleão. Ele chegou a substituir o rei da Espanha, colocou seu irmão, o José Bonaparte, né? E após, né, as guerras napoleônicas, a Espanha perdeu também as suas colônias aqui na América, perdeu a guerra hispano-americana. Então era uma situação que já vinha no contexto do século XIX ali, de perdas de colônias, perdas de guerras. Teve um período napoleônico também que foi desastroso para a Espanha, e a Espanha chegou nos anos 20, nos anos 30 com a economia agrária ainda, né? Um atraso econômico. E para compensar, né, se os anos 20 e 30 foram terríveis para os países já no modo capitalista, industrial, né, a Espanha sofreu muito também, né, devido a esse atraso. Tá? Então, com a crise de 29, aquela questão toda, né, entre a proclamação da República ali, em 31 ali, né, e o ano de 1936,
houve um crescimento de grupos de esquerda junto às classes populares. Olha as ideias socialistas, tá? Assim, em 36 houve uma vitória, né, da união dos grupos esquerdistas, que tinha ali, dentre outros, características anarquistas e também trotskistas, né? Assim, pessoal, isso começou a incomodar a burguesia, que falou, olha, se implantar o comunismo aqui, o socialismo tal como na União Soviética, isso vai ser péssimo para a burguesia e também para a Igreja Católica, que tinha ali suas divergências com esses grupos de esquerda, né? E assim a elite econômica, militares, monarquistas, membros da igreja, os fascistas, né, que são os falangistas aí na Espanha, tá? Lutaram ali, começaram a lutar contra as forças de esquerda para impedir o governo de esquerda, e teve assim o início da Guerra Civil Espanhola, né, em 36. Portugal, Alemanha e Itália ficaram ao lado do general Francisco Franco, tá? Que liderou aí os grupos da direita espanhola, né, da burguesia e também da Igreja Católica, dos setores que eu já citei anteriormente. E imagina, Portugal, Alemanha e Itália, aliados de Francisco Franco, esse também que era um ditador, esse também queria preservar os direitos da burguesia, também o capitalismo tal como ele era, né, enfim, se aliaram ao Franco, tá? Então, teve aproximação ideológica aí, por isso que Portugal, Alemanha e Itália se aliaram a Francisco Franco, ao grupo de direita na Espanha, tá? Nesse lado da guerra aí. E eles forneceram armamentos, né, artilharia, aviões, né, para ajudar aí no combate contra os grupos de esquerda na Espanha. A Itália tinha o interesse de se aproximar da Espanha e expandir seu domínio sobre o Mediterrâneo. Enviou cerca de 80 mil soldados para ajudar a combater as forças de esquerda. Aí. A Alemanha, que tinha interesses nos recursos naturais espanhóis para gerar riquezas que poderiam ser revestidas para a indústria bélica, né? O Hitler queria aumentar ali seu potencial bélico, tá? Enviou cerca de 20 mil soldados, além de fornecimento de armamentos, artilharia, aviões, etc. Portugal enviou 10 mil soldados para ajudar. Só que um fato marcante dessa guerra, pessoal, foi um bombardeio e a destruição da cidade de Guernica, tá? E o Hitler, ele usou, né, essa guerra, né, os aviões Condor, para, digamos que era um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Ele experimentou armamentos e táticas de guerra na Guerra Civil Espanhola, aí, que foi como um treinamento aí para a Segunda Guerra Mundial. Então ele devastou essa cidade. Vocês podem observar, né, que essa destruição gerou um quadro de Picasso, que é a representação mais conhecida, né, desse episódio aí, quando se fala da destruição da cidade de Guernica. Aí você tem essa imagem do caos, né, o desespero aí, que ficou, a cidade virou de cabeça para baixo, enfim. Assim, né, houve uma reação, né, e também o fim da Guerra Civil. Você tinha ao lado da esquerda Inglaterra, França e União Soviética, tá? Só que eles não tinham ali, não deram o mesmo auxílio que Itália, Alemanha e Portugal deram para os grupos de direita, os grupos de Francisco Franco. Então eles ajudaram, mas nem tanto, tá? Não com a mesma proporção. Você tinha as brigadas internacionais, que eram militantes de esquerda, tá? Cerca de 35 mil homens de 40 países diferentes, inclusive brasileiros, tá? Só que a guerra, né, foi vencida pelos grupos de Francisco Franco em 39, teve início então a ditadura fascista, que durou de 39 a 1975, com o uso da violência, repressão à oposição e também controle político. Os catalães e os bascos, né, que são povos que ainda lutam pela questão da independência, né, contra a Espanha, enfim, sofreram bastante repressão, né, imagina, no Estado totalitário, o individualismo aí é eliminado, né, então você tem que nada acima do Estado, esse é um lema aí de qualquer Estado totalitário, qualquer regime totalitário, tá, nada acima do Estado, então elimina aí as vontades individuais, enfim, tá. E em 79, Francisco Franco morre, tá? E foi o fim também da ditadura franquista.
e em 77 já teve aí eleições na Espanha e um retorno aí da democracia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre o fascismo na Espanha e também em Portugal. Valeu, até a próxima aula.